Oi, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos ler então do artigo 89 ao 105. E vamos ver aqui então o 89 trata, a gente vai começar na seção 5 do título 4 da Organização dos Poderes. A gente então vai dar continuidade, a gente não saiu do título 4 ainda. A seção quinta fala do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Trata dos artigos 89 a 91 e depois nós entramos no capítulo 3, que será do Poder Judiciário. Aí então será dos artigos 92 a 126, só que nesse vídeo a gente vai até o 105. Então, sem mais delongas, seção quinta do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional, subseção 1 do Conselho da República, que a gente vai começar. E o artigo 89 diz o seguinte: o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. Vamos ver aqui, são sete itens. Vamos ver quem participa nesses itens. Primeiro, participa do órgão de consulta do presidente. O vice-presidente participa. O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, os líderes, são dois tipos de líderes aqui, são os líderes da maioria e os líderes da minoria da Câmara dos Deputados. Depois, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça, atenção, não é ministro da Defesa, caí já nessa pegadinha, tá aqui, então é ministro da Justiça, da Justiça, é isso aí, ministro da Justiça. E no próximo são 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 pela Câmara, todos com mandato de 3 anos, e é vedada a recondução. São muitos itens para lembrar, né? Vamos repassar então. O Conselho da República é órgão superior de consulta e ele é instituído pelo vice, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado Federal, pelo líder da maioria e da minoria da Câmara, da maioria e minoria do Senado, ministro da Justiça. Como que a gente pode lembrar aqui, né, que é da Justiça? A gente pode pensar que, como esse inciso fala do líder da minoria e da maioria, ele tenta ser justo, porque ele tenta pegar de todos, né? Ser o mais abrangente possível. Então, nesse cenário justo, quem vai estar aqui é o ministro da Justiça. E os 6 cidadãos, que aí precisam ser brasileiro nato, mais de 35, e mandato de 3 anos, vedada a recondução, e são escolhidos pelo presidente da República, pelo Senado e pela Câmara. E para que serve? Né? O artigo 90 diz para que serve. Diz o seguinte: compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre a intervenção federal, o estado de defesa e estado de sítio, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Serve para esses 2 itens mesmo, para pronunciar-se sobre a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, e as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Então, estabilidade, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Parágrafo 1º. O presidente da República pode convocar ministro de Estado para participar de reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Agora, a subseção 2, nós vamos ver sobre o Conselho de Defesa Nacional. E artigo 91, o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional
e a defesa do Estado Democrático, e dele participam alguns membros. Então, esse Conselho de Defesa é para tratar sobre a soberania nacional e sobre a defesa do Estado Democrático. O Conselho da República é para pronunciar, ele vai se pronunciar sobre a intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio, e sobre as questões de estabilidade das instituições democráticas. Já o Conselho de Defesa Nacional, ele é diferente, porque ele vai tratar sobre assuntos da soberania e da defesa do Estado Democrático. Quais são os participantes natos? Aqui nós temos 8 natos. Vamos ver quem são. O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, o ministro da Justiça, também está aqui, e agora está aqui o ministro do Estado de Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são esses. Então, diferente, aqui nós temos o ministro de Estado de Defesa, das Relações Exteriores, do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Aqui a gente não tem líder da maioria, da minoria, nem os 6 cidadãos. Nós temos essas outras pessoas no lugar. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho de Defesa. Aqui compete opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração de paz, nos termos desta Constituição, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo, e ainda estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativa necessária a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Confesso que eu não prestei atenção, então eu vou ler de novo. Compete ao Conselho o quê? Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração de paz. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, estado de sítio e da intervenção. Igual ao Conselho, também o outro, também pode. Propor critérios de uso indispensável do território, a segurança do território nacional, as faixas de fronteira, etc. E estudar e acompanhar o desenvolvimento das iniciativas necessárias à independência nacional e à defesa do Estado Democrático de Direito. Parágrafo 2º, a lei regulará a organização e o funcionamento desse conselho. Muito bem. Agora a gente vai entrar numa parte super importante nesse concurso, que é o capítulo 3, que fala sobre o Poder Judiciário. Na seção 1, nós temos as disposições gerais. Então, vamos ver quais são as disposições gerais sobre o Poder Judiciário. Começa no artigo 92, que diz o seguinte: são órgãos do Poder Judiciário